Oi, gente, tudo bem? Supply Talks está no ar e tô com um convidado aqui para falar de um assunto interessante. Um assunto que permeia suprimentos, mas também permeia, por exemplo, a minha área nova agora, que é eventos. Opa, Falando nisso, Maratona de Supply arrasou no NPS. Palmas para a Maratona. Ê! NPS vai ser o nosso tema de hoje. Eu sou Jean Durval, vou acompanhar vocês nesse bate-papo com meu convidado que já é de casa, já palestrou com a gente no fórum de compras, certo? isso, Inclusive, esse foi o tema da palestra. exatamente. Tava lá no palco CPO e falei desse tema que é muito caro para mim, muito querido. Boa. Então vocês já me conhecem, sejam bem-vindos ao nosso bate-papo. Acompanhem a gente até o final, mas eu vou deixar ele se apresentar para vocês. Por favor, fique à vontade para se apresentar para o nosso público. Ô, Jean, obrigado. Pessoal, meu nome é Marcos Scalabrin, eu tô hoje na Dexco, né, que vocês devem conhecer pelas marcas Deca, Duratex. Eu tô com a responsabilidade de toda a governança de suprimentos, suprimentos indiretos, corporativos e CSC. E estou muito feliz de estar aqui compartilhando um pouquinho da minha história e um pouquinho desse assunto que eu gosto tanto, né? E eu acho que eu estava matutando, pensando um pouquinho como falar, né? E esse assunto é querido para mim porque ele tem a ver com a minha história, né? Eu sou engenheiro politécnico de produção, minha formação, né? Bem analítico, sempre fui um cara muito é, que gostava de pegar e fazer aquelas planilhas e números, mas também sempre fui muito questionador, muito fuçador. Casei com uma psicóloga, né? Minha esposa é psicanalista, né? E aí começou a me trazer para o lado de pessoas, né? De conexão, me conectar comigo mesmo. E eu acho que a história que eu abro durante minha carreira, eu tive várias funções executivas em vários lugares. E eu era, numa época, estava na posição, tipo como um consultor, um especialista na Embraer. E fazendo lá essas análises, né, trabalhando muito essa parte de dados, um gerente meu veio me dar um feedback, e depois até um tópico bacana que feedback não é legal assim emocionalmente, né, é bom para a gente desenvolver, mas ele falou assim, Scalabrin, putz, você faz umas análises muito legais, né? Você, você fuça, você põe novas ideias aqui, mas você fica só aí atrás do computador. Vai conversar com as pessoas, sai. Né? Eu levei muitos anos para elaborar e o tema da nossa conversa hoje de NPS tem muito a ver com isso, né? O NPS é até uma coisa daquela palestra que eu dei, por exemplo, lá, ele não é uma bala de prata, ele não vai resolver tudo, mas ele é um mapa muito poderoso para fazer o quê? Para fazer a gente se conectar, né? Para você entender onde estão os problemas. Ele por si só não resolve nada, né? E se a pessoa usa só para ficar bonito na foto, não ajuda, né? E é, eu acho que da minha experiência, né? Quando eu vim para a Dexco, eu tô lá, eu tô entrando no terceiro ano na Dexco, né? Eu cheguei para assumir toda a área de suprimentos, né? E logo do primeiro dia eu falei assim, a gente precisa nos conectar com os nossos clientes internos. Depois a gente vai falar um pouquinho na nossa conversa qual que é o paradigma, né? Sim. Mas eu falei assim, a gente precisa estar muito conectado e a gente precisa conseguir medir isso. E uma ferramenta boa, que é muito usada, né, em vendas, marketing, né, para falar com consumidor, é o NPS. E a gente começou a implementar, fizemos uma primeira medição quando eu cheguei, a gente contou com uma consultoria parceira, e nosso primeiro resultado foi horrível, foi menos 41, né? NPS vai de menos 100 a mais 100. E ok, representava aquela visão que tinha, uma visão até mais conservadora, né? Que não, os suprimentos tem que ser o guardião, tem que ser muito duro sempre.
e isso é até um gancho para a gente falar mais depois também. Mas aí eu implementei, a gente começou a medir e a gente começou a entender. O primeiro ponto foi assim, pô, quem são os stakeholders? Quem que são os clientes internos que a gente precisa conversar? No primeiro ano, a gente saiu do menos 41 para 14. Bom não tá, mas pô, é uma melhora significativa. E o que fiquei mais feliz é que na história da Dexco, em 2021, que era antes de eu estar lá, veio uma daquelas grandes consultorias, Big Five, fazer um projeto de procurement, né? Organizou, mobilizou a empresa toda, e naquele ano teve um recorde de saving, né? Foi mais ou menos 4% do saving em relação ao spend. Nesse primeiro ano que a gente tomou essa ação bem, vamos dizer, singela, assim, de nos conectar e fazer assim, ó, preciso conectar, comunicar, que foi em 2023, a gente superou em 20%, a gente bateu o recorde em 20% a mais. Caramba. E, claro, não foi só isso, né, mas eu acho que o espírito do NPS, de ser esse mapa, de fazer você ouvir o cliente, foi importante. Fizemos, continuamos implementando e a gente vai aprendendo também, né? Não é fácil assim, quem que eu escuto? Faço uma medição, 2 no ano, qual que é a referência? No segundo ano, que foi 2024, a gente foi de 14 para 31. Já é só mais ou menos. Mas já dá uma melhorada. Já deu uma melhorada significativa. E eu fiquei muito orgulhoso de toda a equipe, porque a gente conseguiu de novo ter um recorde de saving. A gente conseguiu aumentar em relação àquela base lá atrás 59%. Então foi assim e muito mais tranquilo, né? Foi um negócio orgânico, essa conexão. E por que eu acho que isso é importante, né? Porque você foca a sua energia nos problemas. Sim. Né? Você, ao escutar, você fala assim, não, mas eu quero ir por aqui, não, eu quero ir por ali, fala, putz, mas na verdade o importante para mim pode ser para cá, e que é a essência também de suprimentos, de negociar. Sim. Né? É você conseguir entender as visões, esse é o grande papel, na verdade, né, de uma área eficiente de procurement, né, de compras. É você conseguir olhar essas posições antagônicas e achar o melhor caminho. Claro, e aí você vai ser muito duro para querer sempre a melhor condição possível, trazer os melhores preços, mas isso vem naturalmente, né? Então, eu acho que já essa foi... Conta um pouquinho de mim, né? Um pouquinho dessas minhas paixões de analytics, né? Análise de dados, essa paixão de pessoas, né? Dessa questão de conectar, e como o NPS acabou sendo uma ferramenta poderosa aí nesses últimos anos lá para a Dexco. Boa. Então, você que está acompanhando a gente já sabe, né? A gente sempre começa com uma historinha. E por que a historinha? Porque a gente consegue conectar o tema com a carreira. Então, a gente consegue mostrar o quanto... Não é balela, mas o quanto isso faz parte do dia a dia real de vocês, né? E por que a gente aqui no Supply Talks traz convidados que estão ativamente falando sobre aquele tema que pra gente é importante. E aí você contou a historinha, né? Eu fiquei quietinho aqui porque também é a primeira vez ouvindo e eu acho interessante quando a gente consegue conectar esse storytelling. Agora vamos aos temas. Antes de tudo, eu queria que você contextualizasse pra gente assim, o que exatamente é o NPS? Para quem nunca ouviu falar, para quem Boa pergunta. Pessoal, acho que a maioria já usou Uber ou qualquer ferramentinha assim que você dá uma nota de 1 a 10 ou 1 a 5 estrelinhas. O NPS vem do inglês, né? Net Promoter Score, que qual que é o resultado líquido dos promotores, né? Quem te avaliou bem. E por que quem te avaliou bem? Porque o promotor é aquele cara que vai fazer o boca a boca e falar assim, ó, vai lá, compra a Deca, compra a Duratex, vai fazer negócio com a Dexco, vai lá na Live University, que lá é bom, né? Eu aprendi alguma coisa. E a realidade é que é triste, mas assim, o promotor é só quem fala muito bem, quem teve uma experiência muito boa. Os neutros, meio que tanto faz, né? E os neutros, se a gente fosse falar
nas estrelinhas é quem deu nota 4. E o neutro é perigoso porque é aquele cara assim, eu não vou falar bem, talvez eu vá de novo, compre de novo, mas talvez não. Exatamente. Aqui na minha. E o duro é o seguinte, o duro são os detratores, que é todas os outros 3 estrelinhas lá, 1, 2 e 3, que é o cara que vai falar mal, o cara não teve uma experiência boa, ele ficou... E o duro que... eu não lembro a proporção, assim, mas se vocês procurarem no Google, vocês vão ver estatísticas, né? Você precisa de 10 promotores para neutralizar um detrator. Então é um jogo muito duro. Mas é a realidade do ser humano. Né? Essa é a realidade. Esse é o tabuleiro de jogo. Então esse é o conceito do NPS e por isso que é importante, né? Como eu falei, quando você consegue começar a escutar... Primeiro, é legal saber quem ficou feliz por quê. Sim. Né? E uma coisa que eu sempre gosto, assim, é um jeito que a gente usa muito na Dexco, né? Lado sol, lado sombra. O cara tá olhando o seu lado sol, tá vendo? Então é ali que você tem que investir. Agora, tem um lado sombra que tá fazendo alguém ser detrator. Sim. E aí a gente precisa entender, porque a gente não pode deixar o lado sombra ofuscar o lado sol. Ô Marcos, e uma coisa que eu, aqui trabalhando na live, né, na área de eventos, a gente tem a nossa NPS, a gente lança, né, na nossa agenda impressa tem ali, e eu junto com a equipe, a gente tem o cuidado de olhar um por um, para saber, porque assim, tem coisas que às vezes está no nosso dia a dia que um detrator que consegue enxergar e a gente, por conta da loucura da operação, ou por ser muito já ali nosso, a gente não consegue enxergar. E quando você falou, né, que lá na Dex vocês fizeram a consultoria, tava com resultado negativo, acho que a NPS, o sentimento é aquele de não tem que ter medo dela, mas tem que encarar, tem que olhar com carinho o que está acontecendo, porque é só ela que talvez vai fazer umas mudanças mais estratégicas e positivas no seu produto. É um bom ponto. Sabe o que você estava comentando? Me veio uma coisa importante. A gente tem que tomar muito cuidado. É emocionalmente difícil trabalhar isso. Quando eu vejo uma, eu fico, poxa, por que você não gostou do meu evento? Tava tão legal. Exatamente. E... você fala assim, pô, o cara tá me sacaneando. Não, a gente tem que ter muita maturidade, e até foi uma discussão, eu lembro quando a gente abriu a primeira vez os comentários dos detratores e as respostas eram nominais. Sim. E a gente ficou discutindo ali na liderança de suprimentos, né, eu com os meus gerentes lá, será que a gente fala o nome das pessoas, será que não? E a gente falou assim, não, a gente é difícil, as pessoas vão pegar raiva, mas a gente precisa nos forçar a ser mais maduros. A gente precisa conseguir olhar para os detratores sem raiva. Sim. Né? Esse é difícil, é um exercício... machuca, né, um pouquinho, porque, lógico, são coisas que a gente cria com carinho, e aí seja um produto, seja um serviço, seja uma experiência, né? Mas eu acho importante. E no fórum de compras, e eu fiz uma experiência falando do fórum, porque foi quando você participou, sim, que eu liguei para todos os detratores. Para entender mesmo, assim, e entender deles, receber um feedback ainda mais próximo, porque aí no telefone é muito mais próximo, sim, e você consegue se aproximar do ar. E trocar com eles também no sentido de, cara, eu não tinha visto isso. Então, assim, eu errei porque talvez eu não tenha visto, mas vamos pensar aqui o que vai acontecer pro próximo. E a gente viu isso refletindo na maratona, que tivemos detratores, lógico, porque acho que quando não tiver também é um problema. Porque assim, como é que tá todo mundo feliz aqui nesse... o mundo real não é assim. Mas a gente aumentou muito a nossa NPS de experiência do nosso cliente, que é importante. E falando de cliente, suprimentos tem o tal do cliente interno, né? Que também é uma relação, às vezes, ali, né? Mas qual é a importância de se escutar o cliente interno para a área de suprimentos quando a gente fala do NPS? É fundamental. Sabe que quando você comentou que você ligou ativamente, né? E aí Freud explica, aí, Juju, essa é para você, que é minha esposa. Às vezes tem gente que tá dando uma nota ruim só porque quer ser ouvido. Só porque nunca recebeu uma ligação, né? Esses aparelhinhos aqui, assim, de comunicação digital, às vezes eles despersonalizam a comunicação. E às vezes eu brinco com o pessoal, esse cliente interno aqui, ele só quer carinho. Vamos lá, vamos conversar, vamos ouvir.
Só de fazer esse tipo de coisa você já melhora. Eu tenho certeza que esse trabalho que você fez já foi só da pessoa falar assim, opa, mas eu tô sendo ouvida, Sim. né? É fundamental. E assim, suprimentos não é uma ciência exata, né? Na verdade, nada com o ser humano é uma ciência exata, né? Não tem assim, esse copo aqui custa R$ 10, eu vou comprar por 9, né? Para que eu quero esse copo? Precisa ser de vidro, posso ter outro? Se você consegue estabelecer esse diálogo, né, estabelecer essa conexão com o seu cliente interno, e por isso que o NPS é uma ferramenta bacana, porque se bem usado, que nem você fez, assim, que te obriga assim, não, mas deixa eu lá ouvir, deixa eu entender, né, e ouvir, às vezes, aquilo que eu falei do primeiro feedback que eu tomei lá atrás, assim, a verdade é que eu levei muitos anos de análise para entender que eu não gostei dele, mas ele foi importantíssimo para mim. E a mesma coisa, assim, a gente não gosta de ouvir um negócio que não é elogio, que não é positivo, mas ele sempre permite a gente entender a situação. Quando você também se conecta, você abre um. Isso é uma das minhas paixões de lidar com pessoas, exatamente por isso, porque você cria uma outra relação, assim, né? Você cria um espaço, quando você começa a gerar confiança. Quando você se conecta, você começa a gerar uma possibilidade de começar a ter confiança. E se você consegue manter uma postura, né, e a pessoa vai entendendo que, pô, você é consistente, você vai conseguindo ganhar confiança, e aí você consegue a questionar. E falando do cliente interno e para compras, né? Às vezes o cara assim, não, eu preciso do copo de diamante, porque aqui vai ter que ser, né, um uso super assim, e o cara, se você for entender assim quais são os desafios dele, que ali é missão crítica, que tem outras questões, às vezes você pode falar assim, tudo bem, eu entendi que é muito delicado para você. Então vamos fazer o seguinte, deixa eu propor uma nova tecnologia. Não tem um momento do ano que você, eu estou falando de uma empresa industrial, né, que nem a Dexco, não tem um momento do ano que a gente pode fazer um teste, um pós-parada, um ramp-up. Aí quando você começa a abrir portas, aí de repente o cara fala assim, não, puta, tudo bem, eu entendi, né, que você não tá só querendo me bagunçar, você tá querendo me ajudar, então tá bom, vamos. Então eu acho que o cliente interno e tem mais, né, a gente sempre tem algum cliente. É engraçado, assim, na minha história, eu falei que eu sempre trabalhei em posições executivas, né, dos meus 27 anos, assim, de carreira, uns 18 eu devo ter passado em suprimentos, né? Então eu sempre ia, voltava, fazia uma área de inteligência de supply, e uma coisa que eu fui percebendo e vendo como é importante você. E por isso que NPS pode até ser um paradigma que normalmente você olha para vendas, né? Para o consumidor. E inclusive tem até uma pesquisa, tem uma universidade de compras na Holanda. E um dos professores, ele escreveu um artigo que eles pesquisaram lá 500 profissionais de suprimentos que se destacavam na Europa. E aí eles viram quais as qualidades, as competências, chegaram lá a 50 competências. Depois eles foram refinando, chegaram em 20, chegaram em 10. Sabe qual que é a número 1, a mais relevante de todos os melhores compradores lá europeus? É saber vender. É um skill de vendas. E é isso um pouco, que é essa questão de você conseguir ouvir, conseguir conectar, né? E a função de compras é sempre muito essa, assim, você conseguir fazer essa negociação dos interesses, dos jogos, trazer as melhores soluções. Não, interessante você falar isso, né? Porque agora, obrigado, Juju, é o nome dela? Uhum. Juju, obrigado, Juju, pelo triplex que você botou aqui agora. Porque a Isa, às vezes, ele só quer ser ouvido, né? Ele só quer talvez um momento de troca com você para talvez expor a dor dele, e eu tô falando do cliente interno, né? Eu também sou da área de compressão, a gente entende isso, ele só tá. Talvez é um canal que ele achou para te mostrar uma dor que você ainda não conseguiu enxergar e talvez estreitar essa comunicação que a gente sabe que no dia a dia às vezes é muito distante.
Agora, eu acho que isso também vem muito de encontro a essa mudança de perfil do profissional de compras, que Também. sai do operacional e assume uma postura estratégica. E Exatamente. como é que você enxerga essa mudança de perfil, olhando para o olhar de NPS, mas olhando também para compras como um todo? É, eu diria que essa mudança é fundamental para o futuro. Assim, a gente tinha aquele paradigma que era de compras era guardiã do dinheiro, que tinha que ser sempre o melhor preço, né, as melhores condições, que tinha que ser muito duro com o usuário interno, que era de compras tem que não, você não pode deixar gastar, mas isso faz a gente e uma visão também muitas vezes muito hierárquica, né, de você usar o seu poder de autoridade e eu acho que a gente está vendo, isso que você comentou hoje, né, que o mundo está mudando, a gente está vendo que isso não é mais o suficiente, né? O mundo muda muito rápido. A gente teve um período ali, no final dos anos 80, 90, que o mundo parecia estável, né? A gente achou que ia ter paz mundial. Tô esperando até agora. Caiu o muro de Berlim, né? A gente achou que, né, a globalização, globalização que não é nova, aliás, né? A globalização existe há milênios, na verdade, mas à medida que a tecnologia evolui mais rápido, a gente se dá conta que o mundo é interconectado. Mas a gente, essa visão mais conservadora, mais rígida, ela não cabe no mundo que está mudando, né? A pessoa fala mundo VUCA, mundo Brina, né? O mundo realmente, na verdade, o mundo sempre foi assim, que a gente é que a velocidade que a gente tem de comunicação, a velocidade que as tecnologias evoluem, né? Antigamente você falava em 20, 30 anos para uma nova tecnologia, hoje é 10, 15, 5. É. Você pega 10 anos atrás, não sei, eu estava vendo um artigo em 2000, um dos melhores computadores do mundo era um computador da IBM. Ele estava lá ranqueado entre os top 10. Hoje, uma placa de vídeo da NVIDIA, das top, tem o mesmo poder de processamento que aquele computador em 2000 tinha. Que loucura, né? Isso, então, assim, imagina, um negócio que era só para governos, para grandes instituições, hoje está disponível para qualquer pessoa poder comprar. E aí, nesse ambiente, essa questão de você conseguir gerar essa conexão, entender, olha, é muito mais importante que garantir ter um custo, melhor custo para daqui a 10 anos. Ninguém faz mais. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, você falava que planejamento estratégico era 10 anos, Sim. 15 anos. Olhar lá no futuro. Sei lá, no futuro. Hoje a gente fala de 5 anos, na verdade a gente olha os 3 e eu tô muito focado aqui no próximo ano. Principalmente dependendo da carteira que você atenda, né? Eu já brinco que em supply todo dia é um dia diferente. Não tem essa de eu vou fazer a mesma coisa, mesmo que você tenha uma rotina, você está fazendo algo completamente diferente. Então já não dá mais, às vezes, dependendo daí do que você atua, olhar com um olhar muito. Você tem coisas que dá pra gente jogar para 10 anos, Sim. mas ela vai precisar ser revisitada a um período curto. Sempre. Sempre. Sempre, sempre, sempre. E por isso que essa visão de um profissional que está mais colaborativo, escutando, é importante. Porque o mais valioso agora é a agilidade. E para você ter agilidade, você precisa estar na mesma página. Você precisa conseguir, assim, cara, puta, ó, tarifa, pega aqui, né? Mudou todas as tarifas, o mundo tá mudando. Agora, putz, eu tava fazendo um source de um lugar, agora mudou. Como é que eu faço? Né? Então. Relacionamento. Relacionamento. Tem que estar próximo para dar certo. Relacionamento. Dizem os casais. Senão dá ruim. Então tem que estar próximo, né? Para fazer dar certo. Agora, enquanto você falava, principalmente quando você falou da parte de planejamento e tal, me veio a questão dos indicadores, que é uma coisa importantíssima na área de compras, a gente não foge. O comprador tem saving, né? E aí, como é que dá para integrar
se é que dá, né? É. A NPS, que a gente já viu que é tão importante, com esses indicadores tão estratégicos e que já existem aí na área, sabe? Como é que faz essa brincadeira? É um bom ponto. E assim, eu acho que ele culmina também um pouquinho disso que a gente falou, daquele visão tradicional e dessa visão mais ágil, né? Eu continuo medindo saving, né? Eu já ouvi muito em várias empresas que eu trabalhei assim, não, o pessoal não pode gostar do pessoal de compras, né? É, Você não pode ser gostado, não, você tem que ser muito duro. Cara, bobagem. Na verdade, é assim, que é difícil, às vezes as pessoas confundem conversas difíceis. Para ter uma conversa difícil, muitas vezes você não precisa ser duro. Até o contrário, você precisa. A conversa já é já difícil é difícil. já é difícil. Então, e quando você consegue ter essa conexão, você consegue falar assim, cara, não, a gente não pode comprar esse copo de diamante aqui. Vai ter que ser o de vidro mesmo. Por quê? E aí, suprimentos estratégicos, assim, ó, o que isso vai agregar para o nosso cliente final, para o nosso consumidor? Qual que é a diferença, né? Ah, vou consumir muito mais, tudo bem, mas será que mesmo assim, qual que é o balanço, né? Qual que é o custo total de propriedade, né? O TCO, né? Então, né, é essa conexão que a gente precisa fazer. Mas os indicadores, o que me preocuparia, né? Então a gente precisa quebrar esse paradigma, né? Que a área de suprimentos não pode se conectar, que tem que ser dura, etc., não pode ser gostada, né? Mas a gente continua assim. O que me preocuparia era o cliente ficar muito feliz, o cliente interno muito feliz, NPS, não, o suplemento é só parceiro, vem aqui, só coloca o pedido do jeito que eu quero, escolhe o fornecedor que eu gostei mais, que eu me senti seguro. Isso é uma bosta. Talvez o NPS até fosse bom, mas aí no indicador financeiro, no savings, para baixo. Sim. Né? Muitas vezes também, até quando você pesquisa, uma das coisas que eu acho que eu comentei pouco, assim, mas 23 e 24, quando a gente começou com essa abordagem de conexão, foram anos que, diferente daquele ano lá em 2021, que tinha sido o primeiro recorde, a gente praticamente não teve horas extras, excedentes, infrações, todos os indicadores de pessoas super tranquilos, o turnover voluntário diminuiu, né? 2021 também tem que dar um desconto, porque era pandemia, então vários outros elementos. Funciona, né? O que funcionou durante o ano não funciona. Na pandemia tudo mudou, a forma de se fazer. Mas assim, claramente você vê os indicadores de clima também, né? Muito melhores, assim, né? Então, as coisas. Eu acho que o perigo para você fazer. Você não pode olhar só o NPS, né? Ou só Save. Você tem que olhar todos, né? E quando você tem essa visão integrada, essa visão holística, você realmente pode mais. Boa. Então, principalmente quando você fala aí dos indicadores de pessoas, né? Fica claro de que é um fator aí que mexe com tudo e todos na operação e na estratégia do negócio, porque a gente tem que falar de pessoas no olhar de estratégia Sim, também, né? exatamente. É importante que eu tenha pessoas satisfeitas com o ambiente de trabalho, na empresa que está fazendo o que gosta, né? E aí, pelo visto, a NPS consegue medir tudo isso sem esquecer do save, porque é importante. E é o que você falou, né? Eu acho que o mais importante não é o olhar sozinho para cada um, Não. é você entender como é que essa integração está sendo positiva para o seu negócio, para sua estratégia, para os seus funcionários e tudo mais. E aí você falou de NPS, a gente falou de relacionamento, eu entendi a questão do relacionamento do cliente interno, principalmente no alinhamento das expectativas. Exatamente. Mas como é que isso reflete para os fornecedores? Para quem está do lado de fora assim, do meu negócio, né? Não ali interno, que às vezes tem até essa facilidade de comunicação, mas eu entendo que esse alinhamento de expectativa de comunicação também reflete no fornecedor. Também reflete, né? Vou dar um exemplo. Você consegue ter. Quando você consegue ter o cliente interno próximo, né? E o NPS foi aquele carinha que falou assim: ó, o cara não tá. Você não tá conversando bem com ele, ele não tá gostando, vai lá e conversa. Né? E quando você conversou, você consegue entender melhor, você consegue definir o escopo, e mais do que um escopo técnico, né? Para fugir do tradicional, não, esse aqui é o escopo, tá aqui o descritivo, aqui, né? O memorial, não.
assim, qual que é a minha necessidade, né? Qual que é o meu objetivo de negócio? E aí, quando você consegue ter essa junção com o cliente interno, você consegue chegar para a base de fornecedores e falar assim, cara, olha, eu tenho essas dores aqui, eu tenho esses desafios, né? Me ajuda. O que que você tá vendo que eu não tô vendo, né? Ao invés de ter só aquela visão, cara, não, eu quero isso e eu quero no melhor preço. Falando, pô, eu preciso de um copo aqui, né? O que É que você isso, tem feito? é isso que eu ia falar, né? Porque assim, o, a NPS dá esse sentimento mais interno, aproxima, só que o fornecedor tá dentro dessa cadeia, né? Essa Para cadeia. eu comprar um copo mais bonito, ou mudar ali um prestador de serviço, eu esbarro nele. Então, dá para compartilhar com ele, então, informações baseadas nesses feedbacks que vêm? Com certeza. Eu acho que é um trabalho que você faz. É claro, quando você está numa mesa de negociação, você vai ser transparente em muitos elementos, não em todos. Não, pô, não pode abrir tudo. Não vai falar assim, ah, não, meu budget é tanto, né? Normalmente você vai falar, enfim, você vai fazer uma estratégia, dependendo lá, você vai fazer suas âncoras, tal, vai se posicionar, mas no que trata da, de qual que é o meu objetivo, qual que é a minha visão de futuro, é fundamental. Até porque também, quando a gente olha para os fornecedores, quando a gente consegue ter essa transparência, essa clareza de direção, você consegue saber quais que estão alinhados, né, que estão indo na mesma direção, que têm valores parecidos, né? É claro, por exemplo, lá na Dexco, né, a gente tem unidades de Taquari, no Rio Grande do Sul, até João Pessoa. Então, né, cobre, não é o do Apoca Chuí mais clássico, né? São 16 unidades produtivas, são 5 negócios, florestal, painéis, metais, louças. Então, tem uma diversidade muito, muito grande, assim, de fornecedores. E tem alguns que, em algumas categorias, que é importante você ter essa visão de longo prazo, né? De desenvolver, de conseguir ser aquele elo da cadeia, né, de fornecimento que vai culminar em a gente vender um produto versus os nossos outros concorrentes, né? Então, você começa a dar essa visão. Tem outros que às vezes vão ser mais pontuais mesmo, né? Então, você precisa ter essa clareza de conseguir dividir. Mas é assim, quando você compartilha para a cadeia, é muito bom. E uma coisa que a gente começou a fazer também depois do cliente interno, a gente começou a fazer NPS com os nossos fornecedores. É difícil, né? Porque o fornecedor acaba que fala assim, não, a nota é sempre muito boa. Né? É uma linhazinha tênue, né? Porque assim, até que ponto o fornecedor vai ser honesto, Exatamente. talvez porque ele tem medo de perder aquele negócio. Perfeito. Né? Então, assim, manter essa relação de transparência com o fornecedor, de passar para ele a importância de uma NPS para o lado de cá. E também, né, como é que passa essa segurança para o cara ser honesto numa pesquisa dessa? Porque ele deve. Eu vou te falar, Jean, tá? Eu ia receber, Marcos me mandou aqui, ó. Sim. Quero que você. Maravilhoso! Entendeu? Que eu não vou querer ver esse contrato, né? Então, Agora eu queria saber de você, como é que. Tem algum case, alguma coisa que você compartilha com a Assim, gente? o que eu consigo compartilhar da minha experiência é que você não vai conseguir ter. Assim, que nem o NPS é duro, né? E assim, é só os promotores e é só 20% das pessoas, só 20% das notas possíveis vão levar um cara a ser promotor. A verdade também é que o fornecedor, ele tem um cara lá de vendas que tá querendo bring the bacon home, né? Então, assim, a gente tem que ter clareza que tem um limite do que o cara vai conseguir criticar. Mas, quando você consegue ter uma conversa com executivos sêniores e você consegue ter um elo de confiança, você consegue muitas vezes puxar algumas coisas. Cara, o que eu posso fazer melhor? Me conta, né? Eu hoje que eu tô com um chapéu também de CSC, né? Então tem lá contas a pagar. A gente tá buscando isso, né? Ter respostas sinceras assim. Aí não tem isso não tem como fazer em massa. Isso não tem como fazer em massa. Aí é um pouquinho naquela linha que você fez de assim, deixa eu ligar um a um e entender também
qual que é o grau de intimidade que eu tenho, Sim. né, para poder ter uma resposta que seja útil, né? Eu acho que tem o grau de intimidade, tem o grau de impacto daquele fornecedor para o seu negócio, né? Sim, E aí exatamente, tem essa importância de se estreitar um relacionamento mais profundo, porque é um cara muito sim, estratégico, tem a relação de confiança que é construída com o tempo, que eu acho que comunicação está nesse lugar, né, de aproximar as sim, pessoas, de trazer para perto e criar essa confiança. Mas é uma linhazinha tênue. é. Fiquei pensando aqui enquanto você falava. Mas tem uma coisa interessante que você falou, quando é um fornecedor estratégico, muitas vezes a situação boa é quando ele é muito importante para você e você é muito importante para ele. Né? Então, quando você consegue ter clareza disso, e até conectando assim, se você tem um NPS aqui, vamos dizer, de uma área industrial, e que o pessoal não está satisfeito, você pode chegar para sua base de fornecedor e falar assim, cara, ó, o cara não está sendo bem atendido, me ajuda aqui, vamos ver, né, o que a gente pode fazer melhor, porque, ó, é um pedaço grande, sei lá, 20, 30% da sua venda está aqui comigo, vamos junto, né, vamos trabalhar juntos para melhorar essa cadeia. Então, e você faz isso, óbvio, né, não é com qualquer categoria de fornecedores, mas são aqueles fornecedores que estão fornecendo itens que são muito relevantes, né, para o seu negócio, né? Boa. Agora a gente falou sobre, não diria um lado bonito, mas né, umas técnicas, práticas, estratégias que você está fazendo na Dexo e traz como carreira, mas a gente ainda deve ter algumas barreiras, talvez culturais, talvez organizacionais, não sei. E quais são essas barreiras hoje que você mais enxerga nas empresas, no mercado, até nos profissionais também, sabe? Eu, assim, aí não eu acho que a Dexco acho que até em alguns fatores está acima do mercado, mas no mundo corporativo, eu acho que é, muitas vezes a gente subestima a, o esforço necessário para fazer uma boa comunicação. Né? A gente acha que, não, eu falei, eu tô aqui na. Tô aqui, não, eu tô. Isso aqui é simples, é só ir lá e pedir para reduzir pela metade. Cara, não, tem coisa que não dá. Assim, às vezes a gente. E até esse mundo muito rápido, às vezes exige que a gente tome decisões, e às vezes a gente não consegue ter boas comunicações, ouvir, ter bons diagnósticos, né? Às vezes as conversas acabam sendo muito rasas. Então, acho que os desafios são. A gente. Um desafio para toda organização, né? Foco também, né? O que eu vou fazer? Às vezes a gente não consegue dizer não, né? E quando a gente não diz não, os nãos vêm pra gente com coisas que a gente não quer. E então, assim, a gente precisa ter eu gosto muito de metodologia ágil, né? E quando a gente fala de prototipar, MVP e tudo mais, né? Isso pode ser um bom outro bate-papo depois. Um dos segredos é isso, assim, da gente conseguir não ficar só, eu acho que é isso aqui na minha cabeça. Então, pô, vamos fazer um protótipo, vamos pegar assim, por exemplo, eu quero, nesse exemplo do copo aqui, pô, não vou trocar 100% dos copos. Será que não tem uma das minhas unidades que eu troco só um pedacinho, né? Eu faço um pedaço, gero um caso de sucesso, né? E aí, quando você gera um caso de sucesso, é uma maravilha, porque você conta com aquela inveja, né? Do pessoal assim, não, pô, mas eu também quero, né? Eu fiquei de fora, então... Porque todo mundo quer ter bons exemplos, né? Tem cases legais para falar, para compartilhar com as outras áreas, né? Levar nas reuniões de negócio, mostrar isso. É isso mesmo. Todo mundo quer. Aí você falou do não, eu tenho minha cola aqui, né? Porque a gente estuda, né? Eu jamais teria cabeça para falar tudo isso. Mas tem uma coisa que eu queria que você comentasse, que eu acho que está muito ligado com esse não. Sobre a maturidade aí da organização e os desafios, que é como evitar a armadilha de agradar ao invés de agregar valor, com esse olhar da NPS, sabe? Porque às vezes é aquilo que a gente falou do fornecedor, vou escrever maravilhoso porque eu quero agradar.
Eu sei que não tem regra nem receita de bolo, né? É, Mas o que que você passaria para o público sobre esse olhar de que NPS é muito mais sobre agregar valor do que querer agradar o outro lado? é, é, eu acho que se eu fosse falar uma palavra, se vocês forem lembrar que está conectado ao NPS, é conexão, né? Você precisa ter conexão. Tanto que até quando eu fiz a palestra lá, eu trouxe um livro bem legal. Depois até, eu sei que na edição a gente consegue colocar uma fotinho, se conseguir colocar do Equipes Brilhantes, que é do Daniel Coyle, que é você conseguir criar esse espaço de confiança para poder saber ter uma conversa difícil mesmo, né? Isso que você falou de como dizer não para organização assim é fundamental. E é isso que as pessoas é, é, não é fácil dizer não, né? Para latino, então, É. né? Americano, japonês, assim, chinês, tem mais facilidade de, quer dizer, americano, né? Japonês às vezes não, mas depende, assim, mas enfim, tem um traço cultural também, assim. É, aí eu acho que é uma questão de você entender os seus principais stakeholders e conseguir. Tem um ditado que reputa-se que é mineiro, você já ouviu que é pra conhecer uma pessoa, você precisa comer 1 quilo de sal. Por que 1 quilo de sal? Porque pra você comer 1 quilo de sal, você não consegue chegar a sentar rapidamente, né? Você precisa de tempo. Eu gosto especificamente porque me remete também a compartilhar refeições, a você comer junto, né? E é, você precisa aí, o que a gente pode fazer é acelerar essas conexões, acelerar esses momentos, né? Então, uma coisa que eu sempre busco fazer, toda vez que eu vou viajar de carro, puta, eu tento ir com mais uma, duas, três pessoas, a gente vai conversando, você já conhece, usar almoços, né? Jantares, eu gosto mais de estar com a família, mas quando precisa também, jantares, né? Enfim, tem que usar, você tem que se conectar, e porque tem uma coisa assim, quando você consegue gerar essa confiança, essa intimidade, por que que a gente sempre fala, é muito comum, né? Você ter muita briga em família, né? Porque família tem intimidade, você Verdade. sabe que você vai brigar, mas você brigou com seu irmão, com a sua irmã, mas você vai voltar, né? Brigou com o É. pai, com a mãe, volta. Então, eu acho que é isso um pouco, assim, eu acho que é criar conexão. Eu tenho vários exemplos, assim, E uma coisa que eu aprendi também, e eu faço isso hoje, né? Às vezes o cara acaba, não, mas que fulano, não sei o quê. Aí meu chefe fala assim, mas já foi lá conversar? Não, mas ele é muito difícil, ninguém gosta. E o que eu sou muito grato e muito feliz, assim, de poder praticar isso na Dex, na posição que eu tô hoje, toda vez que tem uma situação difícil, que o pessoal fala assim, não, mas isso aqui não vai ter como. Eu falei, mas você já falou com a pessoa? Eu mesmo me surpreendo assim. Eu vou lá, né? Você vai. E também tem que ter aquela inteligência emocional de entender qual que é o momento, né? Se eu fosse dar uma dica, né? Pega alguém que você brigou ontem, tinha um BO, vocês tiveram, quebraram o rabo assim. No dia seguinte, ou depois que passou, fala assim: olha, puta, deixa eu me apresentar um pouquinho melhor, conta uma curiosidade, uma coisa que não tem nada a ver, que a pessoa não saiba, isso gera conexão, né? E às vezes essa conexão você vai descobrir uma amiga, um amigo, né? Alguém que você vai querer encontrar fora do mundo corporativo, etc. Às vezes não, e tudo bem, mas até um pouco que a gente estava falando já de comunicação. Para você comunicar bem, você precisa entender o outro lado, Sim. né? Não existe uma mensagem única que você consegue mandar e que você vai mandar para 10 pessoas diferentes e todo mundo vai entender essa mensagem do mesmo jeito. Sim. E é o que eu falei, volta naquele ponto que eu falei que a gente subestima o esforço para uma boa comunicação. A boa comunicação ela é individual. Então, assim, eu fui lá, troquei umas ideias com a pessoa, não virou brother, sister, nada, mas, pô, eu já entendo como ela funciona, a hora que eu conversar com ela, eu consigo falar de um jeito diferente, eu consigo entender se a pessoa gosta de mais história, menos história, mais rápido, então...
Acho Boa. que esse é uma dica aí. Eu acho que um ponto que ele não falou, mas eu vou trazer, é que para trabalhar aí na área de NPS, principalmente, tem que ser casado com a psicóloga. Você vê que a terapia dele tá em dia, Ajuda muito, ajuda muito. É Juju, né? A Juju. A Juju, você, ó, É, arrasou que a terapia aqui tá em dia. é. Mas eu entendo, né? É relacionamento, É é relacionamento, relação, né? É que eu preciso fazer terapia também pra. Porque brigou. Não vem falar comigo então também, não. Não quero falar contigo, não. Falou, não vai falar comigo. Amanhã você fala, outro dia. Mas. Principalmente no mundo corporativo, que é aquele sentimento de família que você falou, onde a gente lida com pessoas diferentes, com atravessamentos diferentes, construção diferente, mentalidade, tudo vem de outro lugar. Então, assim, se Exatamente. não tiver os 5, 10 minutinhos do café para a gente conversar sobre o pior do assunto, que seja aí até o melhor, vai dar ruim todo dia. Sabe que tem uma piada interna lá? A gente tem um andar, o escritório fica ali na Paulista, e no nosso andar a gente estava fazendo uma remodelagem para colocar mais umas baias e e tem um sofá. Aí a pessoa falou assim: o Scala, a gente vai tirar o sofá. Eu falei aqui, não, de jeito nenhum. Sofá não. Vocês fazem o que vocês quiserem. Não, mas imagina, porque precisa colocar mais gente aqui e tal. Eu falei, não, vocês fazem qualquer coisa, se vira. A gente pegou um espaço lá um espaço da Copa e conseguiu, remudou e o sofá continua lá. Justamente por essa história que você falou do cafezinho. É muito importante, né? Esses espaços, essas conexões. E, pessoal, que nem eu ouvi o feedback, né? Tirem a bunda da cadeira, vão lá, pessoalmente. Às vezes não dá, né? Às vezes a gente também tá muito no mundo, a pessoa tá em outro estado, em outro país, mas abre a câmera pelo menos, né? Tente o máximo possível. E às vezes também, quando você conseguiu ter momentos de conexão pessoal, os momentos subsequentes virtuais são diferentes. São. Já é outra história. É outro. É outra Porque história. é só o sentimento de. Parece que a gente só concretiza aquela relação que já existe. Exatamente. Né? Porque você fica tanto trocando telefone, WhatsApp, que seja. Quando você encontra a pessoa, parece que você já conhece ela há muito tempo. Agora, falando de futuro, o que você acha aí? Quais são as perspectivas para o futuro de um suprimento orientado aí por NPS? Eu acho que é interessante, a gente não tem como não falar de futuro hoje, não falar de inteligência artificial, de automatização, de robotização. E eu acho que o futuro, o NPS, ele tende a ficar mais relevante, porque eu acredito que uma organização madura consegue entender o poder das conexões e como que isso alavanca os resultados, e aquele trabalho que é mais manual, que consome uma energia que tem, né, é uma energia, consome energia, mas não gera muito, né? Assim, é importante você colocar o pedido, você fazer cotação, etc. Mas se você consegue, cada vez mais você vai conseguir automatizar isso. E o que vai ser importante são os relacionamentos. Sim. Né? Então, eu acho que o futuro dos suprimentos é ter talvez um pouco menos de pessoas, porque um pedaço da automação vai pegar, mas o importante é você conseguir conhecer os mercados, conhecer os fornecedores, conhecer outras empresas análogas, parecidas, com dores iguais, né? Então eu acredito que o futuro está na conexão. Boa. É o conectar, né? Tecnologia com pessoas, não vai dar para fugir muito disso. Se você não gosta de tecnologia, eu sinto muito, você vai ficar para trás. Agora chegou aquele momento, meu momento Marília Gabriela. Legal. Que é um bate-bola, aquele jogo rápido, né? Se prepara, não pega ninguém de surpresa, eles já recebem antes, então. Ai, pegou um. Não tem, já tá tudo aqui acordado, entendeu? Por isso que a NPS vai lá pra cima. Quando você sair, você 10 lá. Ó, uma frase de impacto. Nada de grandioso na humanidade foi feito sozinho. Então, conecte-se e peça ajuda, colabore.
Esse estudou. Ó. O conselho mais relevante assim que você já recebeu. Tira a bunda da cadeira. Que tá difícil hoje, né? Tem muita gente que é o famoso esperar, né? É, Fica aqui, deixa vir, deixa. é, Ah, quer falar comigo? Vem aqui. Quer resolver? é, Vem aqui. mandei e-mail. Mandei e-mail, mandei WhatsApp. É, Gente, não, às vezes tá tão pertinho, né? É uma competência que você acha que todo mundo deveria ter hoje em dia. conversar, conectar. A comunicação, né? Comunicação. É um poder que eu também acho que É. talvez essa seja ah, a do momento, vai ser a do futuro e vai ser para sempre. É. Porque quem souber se comunicar bem, se conecta E bem. sempre foi do passado E também. sempre foi, né? É Sempre verdade. foi. Inclusive, eu acho até que ela era bem mais no passado, porque hoje tá tudo tão aqui que a gente às vezes esquece do olho no olho, da Você conversa. vê que a inteligência artificial hoje são LLMs, Large Language Models, são Sim. modelos de linguagem. É verdade. Comunicação, esse é o... Algo que você acreditou que sempre foi verdade, e aí com o tempo mudou de opinião. Que eu podia aprender tudo só lendo. Não dá? Não dá, não. E outra coisa, até dá para se aprender bastante lendo, mas conversando é muito mais rápido e mais divertido. É verdade. Agora, sua música favorita. E isso é por quê? Porque a gente tem aqui a nossa playlist do Supply Talks, Opa, que todos os convidados falam qual é a música preferida deles. pô, E legal. a gente coloca lá na playlist para você escutar e curtir um Boa. pouquinho sobre o que os nossos convidados gostam de ouvir. Então, eu queria saber sua música favorita. Essa música, ela chama I Will Fly With You, é do Didi D'Agostino, é um dance, e foi a música que eu entrei no salão da nossa festa de casamento, eu e a Juju. Então, mais uma para você. Juju, a NPS desse homem, ó, tá lá nas alturas, hein? A sua também. Boa. A gente, como eu te falei, tem a playlist. Vou depois colocar, Legal. subir lá para o nosso público curtir um pouquinho. Lari, você pega o presente do nosso convidado, por Opa. favor? Tem presente. Inclusive, presente novo. Obrigado. É a nossa nova caneca do Supply Olha. Talks, ó. Uma caixinha toda especial, tudo pensado para experiência, né, de quem vem aqui. Ó. Então é uma canequinha, até a caixinha, ó, do Supply Talks, tá vendo? É. Caixinha. Eu acho que eu vou dar 5. 5 estrelas, hein? Essas 5 estrelas, 5 estrelas. Marcos, eu adorei nosso bate-papo. Eu também, Jean. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Imagina, obrigado. Você quer deixar um recado final para os nossos ouvintes? Obrigado e, pessoal, me procurem, estou à disposição para conectar também, conectem também. Boa. Gente, esse foi mais um episódio do Supply Talks. Marcos, muito obrigado pela presença, pelo bate-papo maravilhoso. Eu sempre saio daqui aprendendo muito. Espero que vocês também. E eu te encontro no próximo episódio. Beijo. Valeu.